Vamos lá? Quando vocês quiserem, tá bom? Já tá gravando. Nossa, tá tão pequenininha a nossa tela, mas vamos lá. Você consegue maximizar? Como que eu maximizo? Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Que eu também, o meeting é um pouco diferente para mim aqui. Só um minutinho. Mas tudo bem, tá grande para vocês? Se tiver Tá. grande, tudo bem. Dá sim. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a doutora Jane Oiticica, chefe do grupo de pesquisa em zumbido do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Hoje a gente está aqui no hospital com a doutora Laura Garcia, fonoaudióloga, audiologista, que trabalha no nosso grupo. E a pílula 9 do GAPS hoje é: existem exames médicos e de audição que medem o zumbido? E quem vai responder é a doutora Laura. Bom dia a todos, obrigada, doutora Jeane. Na verdade, o zumbido é um sintoma e o zumbido é um sintoma subjetivo. O que quer dizer isso? Que uma outra pessoa não pode ouvir o zumbido que você ouve, né? Então, é claro que quando a gente fala em avaliar um sintoma que é subjetivo, a gente fala em exames, na maioria das vezes, subjetivos, né? Então, o que a gente pode avaliar? Desde as reações que ocorrem no paciente que tem zumbido, né? Através do quê? De questionários, de escalas, né? Agora, é claro que isso não é suficiente. Eu acho que o mais importante é o que a gente chama de anamnese médica, né? A doutora pode falar melhor. Sim, que 80% do diagnóstico que o médico faz é um diagnóstico que ele faz através da história, da coleta da história do paciente. Então, o médico que coleta a história em 5 minutos, ele com certeza não vai fazer um bom diagnóstico, né? Porque para um bom diagnóstico e um bom tratamento, a gente precisa de uma boa história. Desculpa interromper. Não, acho que é o complementar, né? A gente está numa conversa. Então, depois de uma boa anamnese, uma boa entrevista, a gente tem como mensurar através dos questionários, através de escalas, né? Já que é um sintoma subjetivo. E também a gente pode mensurar a questão da percepção que o paciente tem, a percepção auditiva que ele tem desse zumbido. Muitas vezes, o zumbido que a pessoa refere não tem uma correspondência com um som conhecido. Então, é muito comum, quando a gente pergunta como é o seu zumbido, imite o seu zumbido, a pessoa ter dificuldade e começar a explicar, sabe, é um apito que parece assim, sabe quando tem uma bexiga que está furada, não é que está errado, essa é a percepção. Porém, quando a gente vai fazer os exames, talvez o que ele julgue um chiado, de repente ele identifica mais dentro da cabina com um apito, por exemplo, tá? Então, é possível a gente colocar o paciente numa cabina acusticamente tratada e tentar fazer a medida desse zumbido, né? Então, é possível a gente tentar torná-lo mais palpável. Como é que funciona isso, doutora Laura? A avaliação audiológica na questão do zumbido, ela é extensa. A gente sempre tem que fazer uma audiometria tonal e vocal, que é a audiometria padrão, a mais conhecida por todos. E ela vai servir de base para a gente poder seguir com os exames, né? Outro exame que a gente faz é a audiometria de altas frequências, de frequências mais agudas, mais finas, e que, via de regra, não se faz numa rotina. Por quê? Porque muitas pessoas que têm zumbido não percebem que tem a perda auditiva. Vale a gente dizer que entre 85% e 94% das pessoas que apresentam algum tipo de zumbido, elas têm uma perda auditiva, tá? Que às vezes elas também nem percebem. Então, a alta frequência nos dá
uma extensão maior dessa audição. É um exame relativamente simples. Muitas pessoas que têm zumbido referem que elas têm uma hipersensibilidade aos sons, ou se irritam quando ouvem um som que nem é muito alto. Eventualmente tem até medo de ir num lugar onde sabem que vai ter um ruído alto, que nem é muito alto. Não incomoda os outros, mas a pessoa não quer ir, né? Então, todas essas hipersensibilidades, um dos exames que a gente pode fazer é o limiar de desconforto auditivo, que também é um exame subjetivo. Então, veja só, a doutora Laura falou da audiometria, que é um exame padrão, que se faz corriqueiramente, que a maioria dos médicos vai pedir para avaliar o zumbido, mas às vezes é preciso fazer audiometria de altas frequências, que é justamente para encontrar essas perdas auditivas mais escondidas, que estão nas frequências mais fininhas, nos mais agudos. E ela falou agora de um terceiro exame, que é o LDL, que é o limiar de desconforto a sons, que é para saber identificar se o paciente tem sensibilidade a sons, que é o que a gente chama de hiperacusia, né? Que é um sintoma muito associado com o zumbido. E o médico tem que detectar se o paciente tem, além do zumbido, a hiperacusia. Por quê? Porque se o paciente tem hiperacusia e zumbido, a gente precisa primeiro tratar a hiperacusia e depois tratar o zumbido. Tá? Vamos lá, o que mais, doutora Laura, que a gente pode fazer na cabeça? Tem um exame que é muito interessante e que se chama medidas psicoacústicas do zumbido. Também é conhecido como acúfenometria. Por quê? Porque acúfenos e zumbido, ou tinnitus, em inglês tinnitus, eles são sinônimos, tá? Como a gente faz esse exame? Esse exame requer que o paciente seja devidamente informado, que seja explicado o exame, e também a pessoa que o faz, né, o avaliador, que tenha um certo conhecimento. O que a gente vai tentar ver nesse exame? Eu costumo dizer que o avaliador ousa medir uma coisa que ele não ouve. Lembra que a gente falou? O zumbido subjetivo é um zumbido que somente o paciente ouve, né? Mas, através do paciente com um bom entendimento, é tranquilo de fazer. O que a gente vai ver nesse exame? Vai tentar determinar a frequência desse tinnitus, desse zumbido do paciente. Existem algumas técnicas, mas basicamente é tentar ver entre um grave e um agudo, ou um grosso e um fino, com qual que ele vai se identificando. Se ele vai dizendo que sinaliza que está indo para os agudos, a gente vai trabalhar alguns agudos, até que o paciente diga, ó, esse está bem parecido com o meu. Depois que a gente conseguir chegar nessa medida da frequência, né, do zumbido, aí a gente vai discutir, vai tentar descobrir que sensação de volume, de intensidade esse paciente tem dentro dele, né? Vale a gente dizer que nunca a gente compara um paciente com outro e pensa que se um paciente refere um volume maior, ele obrigatoriamente está se irritando, isso incomoda mais do que o outro, a nota que ele dá para esse incômodo. É de indivíduo para dentro do próprio indivíduo, tá? Muito bem, depois que a gente determina a frequência e determina a intensidade, a gente mostra para o paciente o que a gente encontrou e aí ele faz o ajuste que ele precisar. Ele diz, é parecido, mas o meu ainda é um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. E a gente faz o ajuste, né? Uma pergunta que se faz comumente é, hoje meu zumbido está melhor, mas então ontem ele estava maior. Então, a gente costuma dizer que o que a gente faz é tirar uma fotografia de como o zumbido está agora. Existem variações dentro do próprio paciente no mesmo dia, mas as variações não são tão diferentes assim, né? Depois, o terceiro exame nessas medidas psicoacústicas do zumbido
É um exame que se chama limiar mínimo de mascaramento. Então, a gente vai colocar um chiadinho no ouvido do paciente e vai medir quando que o zumbido dele dá uma desaparecida, ou seja, o chiado dá uma enganada, dá uma mascarada nele, tá? É uma medida importante para a gente ter também. E que às vezes, ao longo do tempo, muitas vezes, quando a gente refaz esse exame, a gente vê que essa medida está menor, ou seja, o paciente precisa de menos chiado, de menos enriquecimento sonoro de fora, vamos dizer, para que esse zumbido fique menos perceptível. Essas medidas, ela que a doutora Laura acabou de falar, elas são importantes de formas diferentes, né? Então, a frequência do zumbido vai ser importante para eu localizar esse zumbido topograficamente na via auditiva, né? Qual é a tecla que está quebrada? Porque o ouvido é que nem um piano, ele tem várias teclas. Tem tecla para o agudo, que são sons finos. Tem tecla para o grosso, que são sons graves. Então, essas teclas são diferentes, né? Então, eu vou ter um conjunto de células, um conjunto de neurônios e áreas no cérebro diferentes para cada frequência de som. Então, na hora que a gente determina a frequência do zumbido, a gente está determinando aonde está localizado o problema, né? Isso, somado com outros exames, vai trazer informações importantes para o médico guiar esse tratamento, esse diagnóstico e tratamento. E essa última informação que ela traz, que é sobre o limiar mínimo de mascaramento, a gente vê muito que pré e pós-tratamento isso aí diminui, né? Quer dizer, há uma diminuição da percepção ou do tamanho que aquele zumbido ocupa no cérebro, né? Ou da necessidade que existe para mascarar, como ela está falando, para encobrir o zumbido, né? Você precisa de menos som do ambiente para encobrir aquele ruído interno que o paciente está percebendo e referindo. Eu acho que o que a doutora Jane colocou agora no início é muito importante. Esse exame é um exame também de autoconhecimento do paciente. Então, ele sentir que, embora ninguém mais ouça esse zumbido, né, esse apito, esse chiado, não importa, mas que ele tem uma cara, isso é uma coisa muito importante. Então, torna-se uma coisa menos abstrata, menos imaginária e uma coisa concreta, ainda que não se chegue algumas vezes exatamente naquele som, no som que o paciente refere ao zumbido, né? Por quê? Porque às vezes o zumbido é um apito, mas ele tem envolto um chiado, ele muda. Então tudo isso é explicado para o paciente e ajuda a entender melhor o que ele tem, né? Sim. E a gente faz também um exame dentro da cofenometria, que é a inibição residual. É um exame interessante, a gente coloca do lado que está o zumbido um som que realmente anula durante 1 minuto, né, a percepção do ruído e depois a gente tira, pá, de repente, esse som. E aí a gente vai ver o que acontece, que o paciente refere, depois que a gente tira esse zumbido, esse som mascarador, né? Então ele diz, enquanto eu estava com esse som, não escutava meu zumbido, ótimo. E quando a gente tira, algumas pessoas podem ficar durante minutos sem sentir o zumbido e ficam muito felizes, né? Uma inibição residual, uma supressão residual, mas que a gente sabe que ele vai voltar. Algumas pessoas dizem, nada muda, e outras pessoas referem, parece que ele foi para o outro lado. Tudo isso são dados que nos ajudam a toda a equipe a entender melhor como é que funciona a questão do zumbido no paciente. Eu acho que o último exame que a gente faz aqui, existem outros exames objetivos, ou seja, que não precisam da resposta consciente do paciente, e um deles muito utilizado, né, na prática do otorrino, na prática do audiologista, é a imitanciometria ou impedanciometria, tá? Então, ela consiste que a gente possa medir aí de uma maneira objetiva qual que é
a mobilidade da membrana do tímpano, para ver um pouco a questão da orelha média, né? A gente tem uma orelha externa, uma orelha média e uma orelha interna. Então, essa mobilidade é muito importante da gente saber como que ela está. Por exemplo, se o paciente tem muita secreção no ouvido e o médico faz uma otoscopia e desconfia que ele possa ter uma otite média secretora, por exemplo, esse exame vai dizer realmente, através das curvas, que realmente ele tem alguma questão na orelha média. Ou não, que a orelha média está bem. E o segundo exame que compõe a imitanciometria é a pesquisa dos reflexos auditivos, né? Que são muito importantes também e que a gente espera que eles estejam dentro da normalidade. Se o paciente tem um limiar de 20 decibéis, por exemplo, a partir de 90 a 100 decibéis, a gente espera que esse reflexo, que é o reflexo de defesa, né, doutora, do organismo, é muito bonito isso, né? O próprio organismo procura segurar um pouco para que não entre, não lese o ouvido interno ou a orelha interna. Essa informação ela é muito importante, inclusive ela pode guiar o diagnóstico da causa do zumbido, né? Os pacientes que têm um reflexo ausente, a gente pode suspeitar de algumas causas, de algumas etiologias, de algumas doenças que trazem como sintoma o zumbido, né? Então, são pecinhas de um grande quebra-cabeça que a gente vai encaixando até formar ali uma linha de raciocínio e traçar planos de tratamento, estratégias de tratamento para o paciente. Então, eu acho que era esse o objetivo, a gente falar um pouquinho das possibilidades e como é que a gente faz essa avaliação, né? E eu acho que a gente pode abrir para perguntas, né, Laura? Vocês têm perguntas? Alguém aí tem pergunta? Pessoal da Fundação, avisa se tiver, porque aqui o meu celular não consigo mexer muito. Sem bagunçar o arranjo aqui da... A gente tá te vendo em tela inteira. Se você quiser, tem ali 3 pontinhos, mais opções. Tá bom. Aí você coloca layout e consegue colocar a tela toda para vocês se verem. Eu não vou mexer muito, porque senão eu fico sem bateria. O meu celular Tá bom. já aqui, e eu tô sem carregador. Mas se alguém que está nos ouvindo, ou a Socorro, ou a Keila, ou a Jéssica, ou a Maria, eu queria dar bem-vindas a vocês, mulheres guerreiras que estão aí nessa busca incessante. Se vocês tiverem alguma pergunta para a gente, fiquem à vontade. Quanto aos exames médicos, doutora? Quanto aos exames médicos, aí a coisa é muito mais extensa, né? Aí a gente pode pedir exame para avaliar as células da audição, se elas estão funcionando. Tem exame para avaliar o funcionamento do nervo da audição, se o nervo está conduzindo bem a informação. Tem exame de imagem para a gente ver se existe algum tipo de disfunção. Disfunção não, né? Que os exames de imagem eles não são muito para ver função. São mais para a gente ver alterações anatômicas, né? Que às vezes tem algum bloqueio ali, tem alguma coisa que possa estar trazendo aquele sintoma. Então, vai ver justamente essa transição do ouvido para o cérebro, né? Uma região ali mais intocada. E a gente tem os exames de sangue, que também são muito importantes para a gente ver o perfil metabólico desse paciente. E por aí vai, né? Se eu tiver uma suspeita mais específica... tem uma pergunta aí, né? Qual que é que sumiu aqui para mim? Qual o tratamento fonoaudiológico para o zumbido? Quer falar, Laura? Não, por favor. Pode falar. Pode falar. Bom, vai depender, como a doutora está falando, né? Do que é. Se o paciente, por exemplo, tem uma perda auditiva constatada, e é uma perda que a gente orienta o uso de aparelhos auditivos, isso é uma coisa muito importante de ser seguida. Então, é conseguir os aparelhos e, a partir daí, entender que eles vão ser
servir para amplificar o som, e isso vai fazer essa via auditiva, né, que começa nos ouvidos e vai até o cérebro, que com o tempo, a partir de 3, 6 meses, não é uma coisa que se coloque e fala, adorei, existe a possibilidade de ajustes, né? E a partir deste uso contínuo, muitas vezes temos até teses que provam isso, de que existe um rearranjo cerebral. Essa é no caso de pessoas que têm perda auditiva. 80% dos pacientes com perda auditiva e zumbido, quando a gente reabilita esses pacientes, ou eles se curam do zumbido ou eles melhoram, né? Uma outra coisa que a fono ajuda muito a gente é no caso da terapia sonora, não que o aparelho não seja uma terapia sonora, mas no caso da terapia sonora com sons de relaxamento, né? Gerador de som, músicas instrumentais. No mercado já surgiram e dissurgiram várias estratégias nesse sentido. A gente teve Neuromonics, teve Fractal, teve Note, ainda tem o Note, né? Ainda tem o Fractal. Então, assim, são estratégias de terapia sonora que promovem alívio, né? Alívio para o paciente naquele momento em que o zumbido está mais severo, mais catastrófico. E esse ajuste, quem faz é a fono. Uma outra coisa que a fono também faz, e faz muito bem, é o aconselhamento, né? O acolhimento e o aconselhamento dos pacientes, né? Então, assim, a gente vê que para um paciente com zumbido, não é uma estratégia só, né? Primeiro que não é um diagnóstico só, você tem vários fatores ali que se somam. Então, a estratégia e o tratamento também não é único, né? Você tem vários caminhos que você pode adotar e que podem ser seguidos, né? Então, ajuste de aparelho, ajuste de gerador de som, as terapias sonoras de modo geral, o aconselhamento. Então, essa parceria otorrino-fono, ela é fundamental, né? Você não tem como ser um bom otorrino sem uma boa fono ao seu lado, né? Não só no diagnóstico, como no tratamento. Então, acho que isso a gente precisa reconhecer. E vice-versa, né? Então, para quem vai direto num fonoaudiólogo, né? Eu tenho zumbido, ouvi falar que o fonoaudiólogo trata. O fonoaudiólogo tem que encaminhar para um otorrino, tá? De preferência, se ele for especializado em zumbido, tanto melhor, tá? Porque não dá para trabalhar sozinho. Mas a questão é auditiva. Mas existe mais alguma questão? Como a doutora Jane acabou de falar, em geral, a gente conhece, sabe, que tem mais de 200 causas que podem trazer um zumbido. E que normalmente no paciente não é uma causa única. Às vezes sim, mas muitas vezes são 2, 3 causas, tá? Então, estar trabalhando juntamente com um otorrino, pelo menos você possa telefonar, conversar, trocar, né, uma figurinha, é essencial. Desconfie se vocês vão somente num fono e nunca passou no otorrino. Tem que ter um encaminhamento, sempre. Bom, eu acho que é isso. A gente encerra por aqui. Eu queria agradecer a doutora Laura por essa parceria aí de anos. É uma das pessoas que mais entende aí de exames audiológicos para o zumbido no país, com certeza. E estamos de volta com nova pílula daqui a um mês. Não é isso, pessoal? Obrigada a vocês pela participação. Obrigada, gente. Obrigada em vê-los. Tchau. Tchau.